Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a tia Erika para uma nova videoaula. E o tema de hoje é Reino Plantei, ok? Vamos ver o reino das plantas. Belezinha? Vamos ver hoje o capítulo 12, que se encontra na página 156. Beleza? Então, como eu disse, vamos ver o reino das plantas. Sem mais delongas, vamos lá para a aula. Bom, o reino das plantas ele se caracteriza por apresentar seres eucariontes, ou seja, são seres que possuem o que? Carioteca, multicelulares ou pluricelulares, que apresentam dois ou mais tipos diferentes de células e são autótrofos. O que são seres autótrofos, tia? São seres que produzem o seu próprio alimento, ok? Nesse caso, são seres que realizam a fotossíntese, ok? Essas são as três principais características do reino plantas, o reino das plantas, que é o que? Serem seres eucariontes, multicelulares e autótrofos, ok? Lembrando, eucariontes são aqueles seres que possuem carioteca. O que é a carioteca? É uma membrana que vai estar guardando o material genético, vai limitar o local do material genético. Multicelulares, que também pode ser chamado de pluricelulares, são aqueles que apresentam dois ou mais tipos de células. E autótrofos são aqueles que realizam o seu próprio alimento. Beleza? Então vamos continuar. As plantas elas possuem uma grande quantidade de exemplares, desde pequenos musgos até enormes sequoias. Ok? Então, eu tenho plantinhas pequenininhas e tenho plantas enormes, ok? Tipo, tia, maior que 20 metros, tipo maior que 20 metros. Ok? Tenho plantas pequenininhas e plantas bem grandonas. E de diferentes tipos. Tem uma planta que vai ter fruto, tem uma planta que não tem fruto. Ok. As plantas elas podem ser separadas em dois grandes grupos. Quais são eles? O primeiro grupo é a criptogamas, ok? As as criptogamas, elas são aquelas que não produzem nem semente, nem fruto e nem flores, ok? As criptogamas são aquelas plantas que não produzem nem semente, nem fruto, nem flores. Elas se reproduzem por meio de esporos, ok? E o sistema reprodutor delas é pouco visível. Tia, exemplo, as samambaias e os músculos. E aí a criptogamas, ela se subdivide em dois grupos, que são as briófitas e as pteridófitas, ok? Que a gente vai ver separadamente com calma. Mas primeiro entendimento de o que é uma criptogamas, né? Porque a gente vai ver separadamente o que são as briófitas e as pteridófitas, que são o quê? Um tipo de criptogamas. Mas o que são as criptogamas? São aquelas plantas que não têm nem semente, nem fruto, né? E nem fruto, nem flores. E o sistema reprodutor delas fica pouco visível, ok? E nós também temos as fanerogamas, ok? Calma aí, a gente tem a criptogamas e a fanerogamas, ok? A fanerogamas, elas possuem esse nome devido ao sistema reprodutor delas serem visíveis, ok?
Tia, me dê um exemplo de fanerogamas. Nós temos os pinheiros, os limoeiros, as laranjeiras, ok? Esse tipo de planta, eles apresentam frutos, flores, semente, ok? E ele se subdivide em dois tipos, os gimnospermas e as angimnospermas, ok? Então vamos lá, recapitulando tudo que a gente acabou de ver. O reino planta, as três principais características é que eles são seres eucariontes, multicelulares e autótrofos, beleza? Ele se divide em dois grandes grupos, criptogamas e fanerogamas. Os criptogamas são aquelas plantas que não apresentam nem semente, nem flor, nem fruto. E o sistema reprodutor dela fica pouco visível, não dá para a gente ver direitinho. Ok. Já a fanerogama, ela possui frutos, semente e o sistema reprodutor dela fica mais visível, ok? A criptogama, ela se divide em dois subgrupos, que são as briófitas e as pteridófilas. As fanerogamas também se subdivide em dois grupos, que são as gimnospermas e as angiospermas, que a gente vai ver cada uma de cada vez. Primeiro a gente vai ver a criptogamas briófitas, tá certo? Então bora lá. Então, como eu disse, a gente vai ver primeiro as criptogamas. Ok. As criptogamas são aquelas plantas que não possuem frutos nem sementes e que o sistema reprodutor delas fica pouco visível. Belezinha? E aí a gente tem dois subgrupos, que são as briófitas e as pteridófitas. Uma coisa que as duas têm em comum é que elas precisam de água para realizar a sua reprodução. Ok, então vamos ver primeiro as características das briófitas. As briófitas, elas são plantas que vivem em ambiente úmido e sombreado, uma vez que elas precisam de água para realizar a sua reprodução. Elas são pequenas. Tia, pequenas quanto? Elas medem em torno de 5 a 10 centímetros de comprimento. Tia, por que elas são pequenas? Elas são pequenas porque elas não possuem tecidos condutores de seiva, que são importantes para conduzir a água. E o fato delas não possuírem esse tecido condutor, elas são chamadas de avasculares, ou seja, não apresenta vasos condutores, beleza? As briófitas, como eu já falei, elas dependem de água para realizar a sua reprodução. Exemplos de briófitas: nós temos os musgos e as hepáticas. Ok. Vamos ver a organização estrutural das briófitas. Como vocês podem observar pela imagem, aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um musgo, ok? E eu divido ele em duas partes. Na parte gametófito e a parte de esporófito. A gametófito é para a produção de gametas e a parte esporófito é para a produção de esporos. Beleza? O meu musgo, a estrutura da minha briófita, ela é dividida basicamente em filóide, cailode e rizóide. A gente vai ver um por um, né? O filóide, como vocês podem observar, parece essas pequenas folhinhas, elas são o quê? São pequenas lâminas que parecem uma folha, ok? Nós também temos os cauloides, ok? Que ficam abaixo do filóide.
O cauloide é o eixo principal onde vão ser prendidos os filóides, beleza? E nós temos os rizóides. O que é um rizóide? É a estrutura responsável pela fixação do vegetal e absorção de água e sais minerais. É como se fosse basicamente a raiz, né, que vai absorver os nutrientes, a água e os sais minerais que a planta necessita. Beleza? Então, eu tenho basicamente como se fosse rizóide, seria a raiz, né? Cauloide seria como se fosse o caule. E o filóide, as folhinhas. Se você pode pensar desta forma. Ok? E eles estão interligados. E aí eu tenho uma parte do esporófito que vai ser responsável pela produção de esporos. Esporos esses utilizados na reprodução. Tia, como ocorre a reprodução? Vamos ver. Então vamos ver aqui a reprodução das briófitas. Observem bem a imagem, ok? Na reprodução das briófitas, eu tenho dois tipos de reprodução envolvidas aí. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Tia, não lembro que é reprodução sexuada e reprodução assexuada. Não tem problema, vamos recapitular. A reprodução sexuada é o tipo de reprodução que ocorre com a troca de material genético. Eu tenho dois indivíduos, cada um contribuindo com o seu material genético para formar um novo indivíduo, que vai ser uma mistura desses dois materiais genéticos. Beleza? E eu tenho uma reprodução assexuada. Olha o A na frente. Assexuada. A reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução que ocorre sem a troca de material genético. Eu tenho apenas envolvido um indivíduo. Um indivíduo vai gerar outro indivíduo. Esse indivíduo que é gerado vai ser cópia do indivíduo que o gerou, ok? O filho é cópia da mãe, uma vez que eu só tenho a contribuição de um material genético. Então, tia, qual é a vantagem da reprodução sexuada em relação à assexuada? A reprodução sexuada, por ter o envolvimento de dois materiais genéticos, faz com que esse tipo de reprodução tenha uma variabilidade genética, ok? Na reprodução sexuada, o fato de eu ter dois materiais genéticos envolvidos faz que esse tipo de reprodução tenha uma variabilidade genética, o que é algo benéfico. Beleza? Agora que demos uma recapitulada sobre o que é uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada, vamos ver a reprodução das briófitas. Então, vamos lá olhando para a parte lá de baixo do lado direito. Eu tenho assim, gametófito feminino, gametófito masculino. Ok. O que são os gametófitos? Os gametófitos são aqueles responsáveis pela produção dos gametas. Ok. Gametófito feminino é responsável pela produção do gameta feminino. Gametófito masculino é responsável pela produção do gameta masculino. Isso nas plantas, ok? Gametófito é relacionado com as plantas. O gametófito masculino, eu chamo ele de anterozoide, ok? Ou também posso chamar de anterídeo, mas normalmente a gente só chama de anterozoide, ok? Gameta masculino eu chamo de anterozoide. E o gameta feminino eu chamo de oosfera.
gameta masculino eu chamo de anterozoide. O gameta feminino eu chamo de oosfera. Beleza? O gameta masculino vai até o gameta feminino, que é imóvel. O gameta feminino não se mexe. O gameta masculino vai até o gameta feminino. Tia, como é que o gameta masculino chega no gameta feminino? Com a ajuda da água. É por isso que as briófitas elas precisam estar em um local que contenha água ou que seja úmido. Para quê? Para que o gametófito masculino chegue até o gametófito feminino e assim haja a reprodução. Eles precisam de água para se reproduzir. Essa água é responsável pelo quê? Por levar o gametófito masculino até o gametófito feminino. O anterozoide, que é o gametófito masculino, vai entrar na oosfera, ok? O gametófito masculino vai entrar na oosfera, que é o gameta feminino. E vai ocorrer o quê? A fecundação. Vou estar encontrando material genético do musgo macho com um musgo fêmea, ok? Do que ocorre o encontro entre os dois gametas, com o encontro entre o anterozoide com a oosfera, ocorre o que? A fecundação, ok? Que pra gente, na nossa reprodução, a gente chama de zigoto. Mas aqui a gente chama, na plantinha, nas briófitas, a gente chama de arquegônio, ok? O arquegônio. E aí ocorre o que? A fecundação. A fecundação vai ter o desenvolvimento, vai ter várias divisões mitóticas e vai ser formado quem? O meu musgo, ok? No meu musgo, lá na cabecinha, lá nessa extremidade, que tem escrito assim, cápsula, ok? Ali, naquela região ali, ele é chamado de esporófito, ok? Essa cápsula é chamada de esporófito. Qual é a função do esporófito? Produzir esporos, ok? O esporófito é o responsável pela produção de esporos. Quando os esporos estão desenvolvidos, estão no momento de saírem do esporófito, esse esporófito é rompido e aí os esporos são eliminados na terra, ok? No que esses esporos são eliminados na terra vai ocorrer o que? A germinação. A germinação vai produzir o que? Novos musgos, ok? E aí o ciclo continua. Então, eu tenho essa etapa primeira, que ela é sexuada, e tenho a etapa assexuada, que começa aonde? Na produção de esporos. Onde ocorre a produção de esporos? Nos esporófitos. Beleza? E aí, depois que esses esporos eles são eliminados pela cápsula, que é chamada de esporófito, essa parte esporófita morre. Ok? Essa parte esporófita morre e aí os esporos que caíram na terra vão formar novos musgos, que vão formar novos gametas e que aí vai continuar a reprodução das briófitas. Belezinha? Fácil, né? Então vamos aqui continuando. Agora vamos ver as pteridófitas. Ok? Lembrando, as criptogamas, elas se subdividem em dois grupos. As briófitas, que a gente acabou de ver, e as pteridófitas. Então vamos ver as pteridófitas agora. As pteridófitas são o primeiro grupo de plantas na escala evolutiva a possuírem tecidos condutores de seiva. Lembrando, as briófitas elas são pequenas pelo fato de não possuir o tecido condutor de seiva.
As pteridófitas, elas já possuem esse tecido condutor, ok? Existem plantas de tamanho maior e com maior facilidade de transporte de nutrientes dentro do vegetal, ok? As pteridófitas, elas costumam ser plantas o quê? Grandes, de tamanho alto, né? São altas. E devido elas possuírem esse tecido condutor, ela transporta mais facilmente os nutrientes dentro do vegetal. Beleza? Elas da mesma forma que as briófitas, elas dependem da água para realizar a sua reprodução. Exemplos de pteridófitas, nós temos as avencas e as samambaias. Ok. Então, vamos ver aqui a estrutura das pteridófitas. A organização estrutural das pteridófitas. Que eu tenho, né, a minha pteridófita, que eu trouxe para vocês. E aí, ela se divide em soros, folhas, bacúolo, que é a folha jovem, que está iniciando, rizoma e raízes. Ok? Então, vamos ver cada um. A folha, né? Ela é uma estrutura laminar capaz de realizar a fotossíntese. O caule é uma estrutura capaz de conduzir a seiva bruta da raiz para a folha e a seiva elaborada das folhas para a raiz, ok? Então, primeira coisa, vamos olhando aí. O caule, ele vai ser uma estrutura que vai conduzir seiva bruta da raiz para as folhas e seiva elaborada das folhas para as raízes. Belezinha? Ok? Espero que sim, né? Então, vamos continuando. A raiz, ela é uma estrutura subterrânea, ou seja, fica na região ali de dentro do solo, e ela é capaz de absorver os nutrientes ali presentes naquele solo. Para que ela vai absorver? Para que a planta pegue esses nutrientes para ela, ok? Mas, tia, o que é seiva bruta e o que é seiva elaborada? A seiva bruta é aquela que vai conduzir, é aquela que é conduzida a partir das raízes para as folhas, beleza? E a seiva elaborada, ela é o quê? Ela é o resultado da fotossíntese que é distribuída dos tecidos da planta para toda a planta, ok? Então, presta atenção. Eu tenho uma seiva bruta e tenho uma seiva elaborada. A seiva bruta, ela é conduzida das raízes para a folha, levando o quê? Todos aqueles nutrientes que foram retirados do solo. A elaborada, ela é o resultado da fotossíntese que vai ser distribuída para toda a planta. Beleza? E tia, o que são esses soros? Esses soros são aqueles pontinhos pretos que a gente visualiza na planta, ok? Esses soros, eles são responsáveis também pelo quê? Pela reprodução, pela estrutura reprodutora das plantas. E são bem fáceis de ser vistos, né? Porque são pontinhos pretos que a gente encontra ali no interior das folhas, principalmente das samambaias, que são um exemplo de pteridófitas. Vamos ver a reprodução das pteridófitas? Então, observe bem a imagem, ok? Da mesma forma como foi nas briófitas, as pteridófitas, elas possuem também duas etapas de reprodução.
uma que vai ser sexuada e outra que vai ser assexuada, ok? Então, da mesma forma, eu vou ter o meu anterozoide e a minha ososfera, beleza? A gente inicia com a reprodução sexuada e depois a gente vai para a reprodução assexuada, tá? Então, o que é que vai ocorrer? Eu tenho, né, a minha samambaia, ok? E eu vou ter a samambaia macho, a samambaia fêmea. A samambaia macho vai produzir a ososfera, que é o que? O gametófito feminino. E a samambaia macho vai produzir o anterozoide, que é o que? Que é o gametófito masculino. Beleza? Até aí tudo bem? Espero que sim, né? Então vamos lá. O que vai acontecer? O gametófito masculino vai encontrar a ososfera, que é o gametófito feminino, e vai ocorrer o quê? A fecundação, ok? O encontro entre os gametas é chamado de fecundação. No que ocorre a fecundação, ocorre a formação da célula inicial, que é o zigoto, que é a primeira célula. Beleza? No zigoto, quando eu tenho já o zigoto, ele vai se desenvolver e vai formar o que? O meu novo gametófito. Ok? Minha nova samambaiazinha vai ser produzida. Nessa minha nova samambaia que é produzida, eu vou ter a produção de esporófitos, ok? Nas folhas da samambaia, eu vou ter uma regiãozinha nela que vai ser o meu esporófito, que vai ser a produção do meu esporo. Só que aqui eu não vou chamar totalmente de esporo agora. Eu chamo de esporângio, tá? O esporângio é a região exata, né, que vai ocorrer a produção dos esporos. Eu tenho o esporófito, que é responsável pelo quê? Pela produção desses esporos, que vão estar dentro de uma cápsula. Lembra lá nas briófitas que elas estavam dentro de uma cápsula? Só que agora essa cápsula eu vou chamar de esporângio, ok? Vai ocorrer várias divisões de meiose, né, no meu esporângio e vai produzir o meu esporo. Vai chegar um determinado momento que o meu esporângio ele vai ser rompido e o meu esporo vai ser eliminado. Esse meu esporo que é eliminado, ele vai cair na terra, igual das briófitas, ok? Vai ocorrer a germinação e vai ocorrer o quê? A formação de uma nova samambaia. E aí o ciclo continua. Então, presta atenção. Qual é a parte sexuada? É quando ocorre o encontro dos gametas. Após a produção da primeira samambaia, para a produção de outros esporos, vai ser depois dessa produção, vai ser a minha reprodução assexuada, ok? Quando eu tenho o encontro dos gametófitos, é a minha reprodução sexuada. Quando eu tenho a parte da produção dos meus esporos, é a reprodução assexuada, ok? Então, eu tenho duas etapas na minha reprodução. Uma que é a produção dos gametófitos e a outra que é a produção de esporos. Ok? Deu para entender? Espero que sim, né? Então, qualquer dúvida pode me perguntar no grupo. Belezinha? Então, vamos continuando. Aqui a gente viu quem? As briófitas e as pteridófitas, que são exemplos de criptogamas, beleza? Agora, a gente vai ver quem? As
fanerogamas. Ok, então bora lá. Como eu disse, a gente vai ver a fanerogamas, beleza? Que são caracterizadas, né, por apresentarem estrutura reprodutiva visível e por apresentarem sementes, né? Que eu falei anteriormente, que as fanerogamas, elas são caracterizadas por apresentar sementes, né? E por o seu sistema reprodutor ser mais visível, beleza? Ela se subdivide em dois grupos também, que são as gimnospermas e as angiospermas. A gente vai ver agora. Primeiro a gente vai ver as gimnospermas, beleza? As gimnospermas, elas são plantas dotadas de semente. Elas não dependem de água para a sua reprodução, ok? Uma das grandes diferenças entre as criptogamas para as fanerogamas é o que? A presença de água para a reprodução. Na criptogama, eu preciso de água para que ocorra a reprodução, para que o gametófito masculino encontre o gametófito feminino. Nas fanerogamas, eu não preciso de água para que ocorra a minha reprodução. Beleza? Vamos continuando. Elas possuem vasos condutores de seiva, por essa razão elas são consideradas traqueófitas, ok? São aquelas que possuem vasos condutores de seiva que vão facilitar a nutrição da planta, beleza? Elas não apresentam frutos. As gimnospermas, elas não apresentam frutos. A gente vai ver que isso é uma diferenciação para as angiospermas. Exemplo de gimnospermas, nós temos os pinheiros, as sequoias, as cicas, ok? E aí eu quero dizer uma coisa em relação ao nome gimnosperma, ok? Gimnosperma, gimnos, significa nu. Esperma significa semente. Então, eu digo o quê? Que as gimnospermas são plantas que possuem a semente nua. Oi, tia, como assim? Gimnospermas são plantas no qual a semente não possui fruto para cobrir essa semente, ok? Ou seja, nas gimnospermas, eu não vou ter o que? Um fruto, a semente dentro de um fruto, ok? Nas gimnospermas, as sementes, elas ficam expostas, elas não têm o fruto protegendo a semente. Guardem isso na mente de vocês, porque é muito fácil cair questão de diferenciação de gimnosperma para angiosperma, que é o fato da semente estar dentro do fruto ou não. Gimnosperma, o nome significa semente nua, ou seja, é aquela semente que não está protegida por um fruto. Beleza? Guardem isso na mente de vocês, tá? Não tem essa partezinha no livro de vocês. Prestem atenção nisso. Tem o significado do nome, mas não tem essa parte que eu falei, que é referente ao quê? Da semente estar ou não protegida por um fruto. Vamos ver aqui a organização estrutural das gimnospermas. As gimnospermas, elas apresentam folhas, caule, raiz, semente, ok? Onde as folhas ali vai ser o local para a realização da fotossíntese, né? As raízes vão absorver a água,
sais minerais e os nutrientes do solo, né? E o caule ele vai estar transportando esses nutrientes, ok? A semente, como eu disse, nas gimnospermas, elas não são protegidas por um fruto, então a semente ela é visível, ok? E eu tenho uma parte a parte reprodutiva aí, bem visível. Que a parte reprodutiva desse exemplo aí que eu estou dando para vocês é exatamente a pinha, ok? Então vamos ver aqui a reprodução das gimnospermas. Então vamos ver a reprodução das gimnospermas. Observem bem a imagem, ok? Eu tenho, né, como por exemplo aí para vocês, dois pinheiros, beleza? Tem o pinheiro macho e o pinheiro fêmea. O pinheiro macho, ele vai produzir o estróbilo masculino, ok? Ou ele vai ter o estróbilo masculino. E o pinheiro fêmea vai ter o estróbilo feminino. Observe que os nomes são diferentes daqueles que eu estava dando, né? Eu estava falando gametófito feminino, gametófito masculino. Aqui eu vou chamar de estróbilo, ok? Eu tenho o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino vai produzir os grãos de pólen, ok? O estróbilo masculino vai produzir os grãos de pólen. O estróbilo feminino vai produzir a oosfera, ok? O estróbilo masculino produz os grãos de pólen. O estróbilo feminino produz a oosfera. Os grãos de pólen vão, né, sair do estróbilo masculino e vão chegar até a oosfera. Tia, como é que chega esses grãos de pólen do pinheiro masculino para o pinheiro feminino? O vento vai ser o transporte. O vento vai permitir que esses grãos de pólen, esse pólen, né, saia do pinheiro masculino e chegue no pinheiro feminino e consiga entrar na oosfera, ok? Então, o transporte é pelo vento. Se vocês observarem e lembrarem, né, a gente viu que era necessário nas briófitas e nas pteridófitas, precisava de água. Aqui eu não preciso de água para o meu grão de pólen chegar até a oosfera. Quem vai fazer esse transporte no lugar da água vai ser o vento, beleza? E aí vai ocorrer uma coisa chamada de polinização, ok? Que a polinização vai ser um encontro do estróbilo masculino com o estróbilo feminino. Lembrando, os grãos de pólen vão encontrar a oosfera. E aí esse processo é chamado de polinização, ok? Depois que o grão de pólen ele encontra a oosfera, vai ocorrer o que? O seu desenvolvimento, ok? E aí vai formar um embrião que vai crescer, ok? E vai formar uma nova, esse embrião vai crescer, vai formar uma semente que vai formar uma nova planta, beleza? Esse embrião, né, que foi depois do encontro entre o grão de pólen e a oosfera, formou o embrião. Esse embrião ele vai crescer e se desenvolver e vai formar uma semente. Essa semente vai se desenvolver e vai formar uma nova planta. E aí continua o ciclo, ok? Então, se vocês observarem bem, aí eu só tenho o quê? Uma reprodução sexuada, onde eu vou estar pegando material genético de um pinheiro com o material genético de outro pinheiro. Beleza? Então, vamos agora ver as angiospermas. Ok? Vamos ver as angiospermas. As angiospermas são as fanerogamas mais bem adaptadas ao meio terrestre.
Elas compõem a maior parte dos vegetais. Elas possuem sementes, flores e frutos. Existe uma classificação particular que leva em conta a presença de um ou dois cotiledôneos. Que são os cotiledôneos, né? Primeiro, eles são classificados em quem? Em monocotiledôneo e dicotiledôneo. Ok. Antes de eu explicar essa classificação, eu quero falar sobre o nome das angiospermas, beleza? O nome das angiospermas se refere basicamente a sementes protegidas por um fruto. Lembra que eu falei das gimnospermas, que elas eram as sementes nuas, que eram sementes que não eram protegidas por um fruto? As angiospermas são sementes protegidas por um fruto. Então, a semente é encontrada onde? Dentro do fruto. Isso em que tipo? Nas angiospermas, beleza? As angiospermas, né, são plantas no qual a semente se encontra dentro do fruto, ok? E aí eu tenho a classificação, né, segundo a presença de um ou dois cotiledôneos, ok? Que são as folhas primordiais dos embriões das plantas, ricos em reservas de nutrientes e importantes para o desenvolvimento do vegetal, ok? Os monocotiledôneos, eles possuem o quê? Um cotiledôneo, eu tenho como, por exemplo, a bananeira, o arroz e a graminha. E aí eu tenho também as dicotiledôneas, que possuem dois cotiledôneos, como a goiabeira, a mangueira e a magnólia, ok? Essas são exemplos de angiospermas com um ou dois cotiledôneos, ok? Que são ali a parte da planta, né? Uma folha inicial que vai permanecer o embrião, ok? Que vai ser responsável pela reserva de nutrientes e vai ser importante para o desenvolvimento da planta. Vamos ver agora a reprodução das angiospermas. Observem bem pela imagem, tá? Da mesma forma como foi na gimnosperma, ocorre a polinização, ok? Eu tenho uma planta. Nessa planta, ela tem a flor, ok? Na flor, eu tenho a minha parte feminina e a minha parte masculina, ok? E aí, nessa parte, eu tenho as antenas. As antenas são responsáveis pela produção dos grãos de pólen, ok? Esses grãos de pólen, eles vão chegar até a parte feminina de outra flor, de outra plantinha, ok? No qual vai ser encontrado quem? O ovário dessa plantinha, ok? E aí, tia, como é que esses grãos de pólen chegam até o ovário da planta? Existem duas maneiras. Uma pelo vento e outra com a ajuda de animais, como as abelhas, ok? A abelha vai numa plantinha, pega o grão de pólen dela e leva para outra plantinha, para outra florzinha e fecunda aquela outra florzinha, ok? Então, os grãos de pólen vão penetrar o ovário, né? Vão entrar no ovário e vai ocorrer o que? A fecundação, beleza? Vamos lá ver se vocês entenderam.
eu tenho a plantinha. Na plantinha, eu tenho uma planta, tenho uma flor na planta. Essa flor, ela vai ter a sua parte feminina e a parte masculina. Na parte masculina, eu vou ter a antena, que é responsável pela produção de grãos de pólen. E a parte feminina é o ovário, como vocês podem observar aí pela imagem, tá? Os grãos de pólen, né, vão de uma flor para outra flor a partir de ajuda do vento, o vento leva o grão de pólen, ou a abelha leva de uma flor para outra flor. Esses grãos de pólen vão penetrar o ovário e aí vai ocorrer o quê? A fecundação. No que ocorre a fecundação, ocorre a formação do embrião. Esse embrião vai se desenvolvendo, ok? E vai formar a semente, que vai formar o fruto, que vai germinar e vai se transformar em uma nova planta. Simples assim, ok? Mais uma vez, os grãos de pólen vão penetrar o ovário, que vai ocorrer o quê? A fecundação, ok? Na fecundação ocorre a formação do embrião. O desenvolvimento do embrião vai formar a semente, que vai formar o fruto também. Lembra, eu estou falando das angiospermas. São aquelas em que a semente fica protegida pelo fruto, ou seja, a semente fica dentro do fruto. Vai ocorrer o desenvolvimento e vai formar uma nova plantinha. Simples assim. Bom, galerinha, obrigada por assistir. Vamos ficando por aqui. Leiam um livro, façam as atividades e qualquer dúvida me pergunte no grupo, beleza? Então, até a próxima. Beijos. Não esqueçam de tirar as dúvidas, façam as atividades, leiam um livro e tchau, tchau!